Queridos amigos, queridas amigas, nosso muito boa noite, rogando a Deus, aos Espíritos bons, a Jesus, que nos envolva, nos abençoe, nos contamine com as vibrações da mais alta espiritualidade, nesse fechamento de uma semana abençoada, cuja palavra inspirada e toda a arte, o discurso, os raciocínios que foram aqui certamente produzidos, iluminaram as nossas consciências e cujos colegas que nos antecederam, expositores capazes, trabalhadores dedicados e admirados no bem, todos que conhecemos pessoalmente, e em cujo evento me sinto honrado, agradecido, lisonjeado de participar, para não apenas poder falar da doutrina espírita, mas sobretudo aprendê-la, de entrar num ambiente como esse, de uma casa abençoada como essa, casa que eu conheço já de alguns anos. Lá em casa, outro dia, eu estava tomando café numa xícara, quando eu olhei, era uma xícara da Semana Espírita. Eu não vou nem dizer que ano era, senão eu vou ter que dar a desculpa de que eu vim aqui pequenininho, com 5 anos de idade, que era lá por volta de 2003, 2004. E regressando a esse venerando recinto, a esse local abençoado, a cada ano, vejo como as coisas vêm melhorando, vêm modificando para melhor. Primeira vez que aqui estive, essa estrutura era um pouco diferente. Eu acho que no próximo ano já vai estar o Reino dos Céus aqui. Mas o acolhimento, a amizade, a afetividade, algumas pessoas que eu já conheço de alguns anos, permanecem os mesmos, aliás, sempre melhor. Por isso, fico muito honrado, agradecido de aqui estar de volta. E especialmente agradecido por estar participando, porque aqui eu não venho entregar uma luz, eu venho me beneficiar dessa luz, ao refletir com vocês um tema tão interessante como esse. Foi no dia 31 de março de 1869 que o extraordinário codificador da doutrina espírita, chamado por alguns Le Fondateur, tradução não tão precisa, mas ao português seria o fundador, nós preferimos a expressão o codificador da doutrina espírita, o professor Rivaio, que adotou o pseudônimo Allan Kardec, pseudônimo com o qual ele ficou conhecido na sua época, falecia. Naquele dia, 31 de março de 1869, o seu corpo não resistiu mais ao trabalho abençoado, iluminado que o seu espírito realizava de maneira excepcional. Após a sua morte, os frutos que as suas obras produziram iriam se multiplicar. A verdade é que 2 dias depois, 2 de abril de 1869, o seu corpo havia sido sepultado no cemitério de Montmartre, cemitério conhecido do coração de Paris, na França, e ali ficou para, no ano seguinte, 1870, a comunidade espírita resolveu recolher o seu cadáver
e transferi-lo, conforme foi aqui colocado, anunciado, para o cemitério de Père-Lachaise, cemitério onde ficariam os restos mortais das pessoas famosas, da cultura francesa especialmente, como Victor Hugo, Alexandre Dumas, e tantas outras personalidades como Frédéric Chopin, o célebre pianista, não obstante polonês, que foi enterrado ali, Claude Debussy, mais tarde, e tantas pessoas da cultura francesa, como Rodin, a sua companheira Camille Claudel, só para citar algumas pessoas, algumas personalidades, sem me referir aqui a célebres personagens como Napoleão, como alguns intelectuais da França que antecederam Allan Kardec, ali estavam sepultados, para homenageá-lo e incluí-lo no rol de personalidades conhecidas e importantes da história, que contribuíram com a cultura francesa, o movimento espírita francês, a União Espírita da França, capitaneada por Amélie Gabrielle Boudet, a senhora e agora viúva Allan Kardec, que liderou aquele movimento, resolveu deslocar o cadáver do seu marido, os restos mortais, para prestar-lhe uma homenagem. Não as homenagens vaidosas, as homenagens de ego, que muitas vezes a gente homenageia um morto para se envaidecer, mas para que aquelas pessoas que visitassem aquele cemitério pudessem ficar impactadas, tocadas com aquela homenagem e procurassem saber de quem se tratava e, portanto, conhecer a filosofia espírita de que ele foi portador. Foi assim que a senhora Allan Kardec resolveu, um ano depois, organizar com operários que foram pagos para isso, ao lado do movimento espírita francês e da Bélgica, porque havia um grupo de espíritas da Bélgica que estava na França para homenagear um ano de morte do professor Allan Kardec. Ali estava. Foi então que o corpo foi transferido no dia 29 de março de 1870, e ali, de maneira antecipada, foi programada a produção, com esses operários, de um dolmen com estrutura de granito, com todo o requinte, a beleza e ao mesmo tempo a simplicidade, que fazia recordar as esculturas dos druidas, aquele movimento espiritualista naquela região mesmo da França, no século II a.C., portanto, há muitos séculos atrás, quando os druidas ali das Gálias passavam, porque o pseudônimo que o professor Rivaio recebeu, Allan Kardec, era por causa de uma informação espiritual que ele recebeu de um amigo seu espiritual que havia dito: sou teu amigo, estivemos juntos no passado e estamos reencarnando ao longo dos tempos quase que juntos, quase que simultaneamente. Nos conhecemos no século II a.C., na época de Júlio César, quando éramos druidas, e tu eras o nosso líder, o nosso sacerdote. Amávamos a Deus, homenageávamos a natureza, fazíamos oração ao Deus Dispater, o Deus da fraternidade. Éramos vegetarianos, celibatários e defensores da reencarnação. E o teu nome, naquela época, 200 anos antes de Cristo, se chamava Allan Kardec. Foi por isso que, ao escrever as obras espíritas, que ele admitia que não era sua, mas era dos espíritos, e o trabalho que ele teve foi de organizar as ideias, ele renunciava o nome dele, que era conhecido na cultura mundial, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, para adotar o pseudônimo Allan Kardec.
O dolmen estava sendo construído na tradição druida, para também homenageá-lo simbolicamente. Nicolas Camille Flammarion, o famoso astrônomo francês, gênio precoce, porque com 15 anos foi diretor do Observatório Astronômico de Juvisy. Esse homem que amava as estrelas e que acreditava que deve haver outras vidas para além do planeta terrestre, mas que não conseguia provar nem cientificamente, nem argumentar. Quando conheceu o Livro dos Espíritos, que foi publicado, e ele, na livraria Danty, na Galeria d'Orléans, no Palais Royal, no coração da França, teve acesso àquela obra, ficou tão entusiasmado que resolveu conhecer pessoalmente o autor aspas, Allan Kardec, graças a cujo contato uma amizade se iniciava que nem a morte iria interromper. O discurso final, quando aqueles despojos, os restos mortais do codificador estavam agora sendo enterrados no Père Lachaise, Camille Flammarion falou, entre tantas coisas, discurso que foi registrado e mais tarde inserto na obra Obras Póstumas. Ele vai dizer, da mesma forma que eu, como cientista, sei que há raios que chegam até mim, infravermelhos, ultravioletas, raios que me alcançam, mas que eu não vejo, apesar de saber dos seus efeitos sobre mim. Eu sei, mestre Allan Kardec, que tu estás aqui, embora nós não possamos vê-lo. Não dizemos mais adeus, afirmamos au revoir, até breve, porque logo mais estaremos juntos, e tu que estás em contato com as estrelas nos ajuda na tormentosa jornada da existência física, da vida material. E em determinado momento disse a frase célebre, meus amigos, Allan Kardec não era apenas uma pessoa sábia, inteligente, era le bon sens incarné, o bom senso encarnado. Era a personificação do bom senso. Dizia ele em homenagem sentida. A senhora Allan Kardec presente conta a tradição em um dos registros que ficou na União Espírita, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que quase um acidente acabaria com a obra, com alguns operários que carregavam de última hora as últimas peças para montar um dolmen que tinha 2 colunas em vertical, segurando uma estrutura, uma base, como se fosse uma espécie de teto em horizontal, atrás uma curvatura que fazia uma espécie de parede, como se fosse uma espécie de cobertura, e no centro, em cima do túmulo, o busto de Allan Kardec, que foi desenhado por um artista conhecido, que admirava o professor e que fez questão de elaborá-lo com a sua genialidade, com a sua técnica admirável. Algumas frases do codificador, como para todo efeito, há uma causa. Da mesma forma que para todo efeito inteligente, uma causa deve ser inteligente. E na razão do efeito inteligente, a causa deve ser proporcionalmente inteligente. E é assim que nós chegamos à causa inteligente de todas, que é Deus. Algumas frases de Allan Kardec. Aquela famosa, fora da caridade não há salvação. Também ali foi colocada embaixo do busto, em cima do túmulo, mas à frente do teto do dolmen, ali naquele teto horizontal, em estrutura de granito maciço, que tinha certa espessura, foi escrito de maneira extraordinária uma frase que não é dele, mas que certamente foi inspiração do mundo espiritual, dos espíritos. O que a gente sabe é que essa frase foi apresentada pelos espíritas belgas que estavam presentes, pelos espíritas da União Espírita Belga, que apresentaram essa frase, que é uma síntese da doutrina espírita e do esforço dele por sintetizar o pensamento dos espíritos. Frase que está escrita em francês,
cuja tradução foi colocada aqui. Naître, mourir, renaître encore, naître, progresser, sans cesse, telle la loi. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, ou progredir sempre, tal é a lei. O nosso tema, certamente inspirado nessa frase, que os amigos de Catu, para tornar o tema mais claro, reduziram-no para que a gente pudesse entender, e não ser um tema tão longo, uma frase tão longa. Nascer, morrer e progredir, expressa essa síntese da sabedoria universal que foi trabalhada pelos Espíritos a partir da primeira obra, o Livro dos Espíritos, que culminaria no Pentateuco kardeciano, e mais tarde seria agregado e complementado nas obras, como da Revista Espírita, o que é o Espiritismo, e outras obras que Allan Kardec produziu, e até hoje, nas obras mediúnicas que confirmam a excelência do pensamento de Kardec, a excelência do pensamento do codificador. Por quê? Porque se trata de informações que não são informações históricas de um tempo. Não é uma mensagem para o século XIX, como alguns críticos, de maneira inadequada, porque não leram, ou se leram, não entenderam a doutrina espírita, se apegando mais ao vocabulário, ao texto, que é o vocabulário da época, sem entender a essência do conteúdo, não entenderam que aquela mensagem é uma mensagem para qualquer tempo histórico. Não é uma mensagem para uma época, para uma geração, da mesma forma que o Evangelho de Jesus é uma mensagem para todas as épocas, porque fala a linguagem do Espírito imortal. O vocabulário que Jesus usou é o vocabulário grosseiro daquela época, até estranho para os nossos padrões, um vocabulário do judaísmo da antiga Palestina de há 2000 anos, um vocabulário do aramaico pobre, que ele tinha à disposição com expressões grosseiras para a nossa mentalidade ocidental, mas que ele utilizou para falar de coisas eternas e atemporais, para falar de coisas imortais, porque falava a linguagem do Espírito. A doutrina espírita, a partir daquele momento, em O Livro dos Espíritos, vai rebuscar a sabedoria de todos os tempos que sempre houve e reunir aqueles elementos espirituais, filosóficos e também científicos, espalhados em todas as épocas, porque a verdade com V maiúsculo sempre esteve ao alcance da criatura humana. Nunca foi patrimônio de uma seita, de uma religião ou de um tempo. Mas essa verdade que estava espalhada e misturada com superstições, com crendices, com preconceitos e com a mentalidade de cada época que não conseguia abarcá-la de maneira mais madura, mais profunda, o trabalho dos Espíritos com Allan Kardec foi reunir essas verdades, retirar os excessos e tentar entendê-la de uma forma clara, lógica, para iluminar todos os setores do pensamento humano. Allan Kardec vai dizer que o Espiritismo não combate nenhuma religião, pelo contrário, colabora com elas. Chega a dizer que o Espiritismo não vem tirar a fé daquele que tem. Aquele que se encontrou na Igreja Católica, que permaneça. O Espiritismo vem, inclusive, ajudar, dando suporte à pessoa a continuar católica. Aquele que está na instituição evangélica, o Espiritismo fortalece a visão do Cristo, de Jesus, do seu Evangelho, da força da sua palavra. Aquele que é budista, o Espiritismo apresenta elementos que fortalecem a sua fé, mas que vem oferecer fé àquele que não a tem. E vem combater o materialismo como a chaga social. E por materialismo aqui, não pense o materialismo histórico, dialético de Hegel, ou socialismo calcado no materialismo histórico de Marx. Materialismo aqui não no sentido de brigar filosoficamente com outro sistema. Vem combater o materialismo de comportamento. O materialismo comportamental, uma vida materialista.
a percepção de que as coisas materiais são as únicas que existem, com as suas sequelas, porque se a humanidade pensar assim, ao pensar assim, o seu comportamento vai ser afetado e a gente vai funcionar diferente. E a vida seria um caos. Por pior que seja a tradição religiosa do passado, algumas muito equivocadas, que se desviaram, se nós hoje temos direitos humanos, respeito e cidadania, leis foram muito influenciadas pelas tradições religiosas que de alguma forma formaram o caldo de cultura hoje. As liberdades democráticas, as liberdades de expressão, o respeito pelo outro, muitas vezes tiveram influência do pensamento religioso direta ou indiretamente. A verdade é que os estudiosos da religião afirmam que existem quatro elementos que são universais e estão presentes em todo o sistema filosófico religioso. Esses quatro elementos, qualquer doutrina espiritualista, qualquer visão espiritual, sempre vai ter esses quatro pilares, esses quatro postulados. O primeiro deles é a respeito de um elemento criador do universo, um elemento que formatou o universo, portanto, uma origem divina, uma origem metafísica, uma origem espiritual de tudo, que a gente pode chamar de Deus. Nas culturas politeístas, os deuses, mas mesmo nas culturas politeístas dos deuses, sempre há um Deus que estaria, de alguma forma, sendo o líder dos deuses e que estaria como sendo o elemento básico de toda a gênese universal. Portanto, todos os sistemas religiosos, ainda que alguns budismos hoje não se ocupam da ideia de Deus, o que não significa dizer que negam a existência de Deus, só não se ocupam. Mas isso não significa dizer que negam a existência de um Deus e que não necessariamente havia na origem do budismo isso. A verdade é que todos os sistemas religiosos falam de alguma forma de uma criação divina, numa origem divina, em elementos iniciais que geraram tudo. O segundo ponto que está presente em todos os sistemas religiosos, em todas as religiões, é a ideia de que algo em nós é imortal. Alguma coisa continua após a morte. Cada religião vai entender de maneira diferente, mas todas elas falam de alguma sobrevivência, de alguma imortalidade, de algo espiritual que continua. A ideia da imortalidade da alma. O terceiro elemento básico em qualquer doutrina religiosa, em qualquer religião, é a ideia de um código de conduta. Código de conduta, de acordo com cada religião, que vai dizer o que é ideal para fazer, para se comportar, como é que você deve se comportar, como é que você deve falar, como é que você deve agir, como é que você deve tratar o próximo. Toda religião tem algum código de conduta, alguma forma, algum ensinamento de como tratar os outros e como tratar a si mesmo. E o último elemento, o quarto, é uma ideia de que há alguma justiça divina. Portanto, alguma compensação para a vida que eu levo após a morte. Ou seja, o mérito pelo bem que eu faça, ou demérito, castigo, punição, a depender da religião, os nomes variam, mas que há consequências para meus atos após a morte. Todos os sistemas religiosos, todas as ideias espirituais falam dessa ideia, desse conceito. Quando você pega o livro dos Espíritos e abre, você fica deslumbrado com essa informação. Porque o livro dos Espíritos é feito de 4 partes. São 4 partes. Quem tiver o livro dos Espíritos pode provar e até verificar se eu estou errando ou não. Aí, quando você abre o livro dos Espíritos, a primeira parte é Deus e as causas primárias. Um dos elementos básicos de toda religião, de todas as filosofias. Deus e as causas primárias. Subtítulo: Elementos gerais do universo. A segunda parte do livro dos Espíritos que Allan Kardec explora
se chama o mundo espiritual, para falar em algo que sobrevive à morte da imortalidade. O segundo item presente de qualquer religião. A terceira parte do livro dos Espíritos se chama as leis morais, código de conduta, onde Allan Kardec examina com os espíritos qual é o código ético, qual é a ética cósmica, qual é a ética do universo, segundo os espíritos. E a quarta parte do livro dos Espíritos se chama das esperanças e consolações, que os espíritos vão dizer a Allan Kardec como é que fica a alma após a vida, nos méritos e nos deméritos, nas recompensas ou nos castigos, entre aspas, nas consequências dos seus atos. Agora, pasmem, da primeira parte do livro dos Espíritos, Deus e as causas primárias, aquelas respostas dos Espíritos, Allan Kardec vai pegar e vai desenvolver e aprofundar o assunto em uma outra obra chamada A Gênese, que vai estudar Deus. Um dos primeiros capítulos é sobre Deus. A origem, a gênese, a criação, os elementos gerais do universo. Da segunda parte, o mundo espiritual, Allan Kardec pega aquelas informações e vai aprofundar com os espíritos numa obra chamada O Livro dos Médiuns, onde ele vai agora estudar o intercâmbio, o contato, a comunicação, a possibilidade de interagir, de se comunicar com esse mundo do além, com esse mundo dos chamados mortos. Da terceira parte, das leis morais, Allan Kardec estuda a ética do universo. E aqui me permita um parêntese. Todas as religiões têm um código de conduta, assim, uma lista, e diz como é que você deve falar, o que é que você deve se vestir, o que é que você deve comer, o que é pecado ou não é pecado, o que é que pode comer, o que é que não pode. O que é que você pode, para onde é que você pode ir? Os espíritos dão um código de conduta que não tem nada disso. Não tem uma regra moralista do que você deve ou não deve fazer. Explica o que é saudável do ponto de vista espiritual e deixa você, a sua maturidade, aplicar isso na sua vida privada. Não vai dizer o tamanho da saia que você vai usar. Não vai dizer o tipo de palavrão ou de palavra que você vai usar com os outros. Vai deixar a sua consciência, ou seja, é um código de conduta de maturidade, porque esses códigos muito rígidos é para criança. Mas quando o indivíduo amadurece, ele se tornando adulto, ele tem mais consciência. Portanto, ele que tem que pensar e aplicar na sua vida. Tem que saber o que é que vale, o que é saudável de acordo com o que ele aprendeu e de acordo com a sua capacidade na sua vida. O Espiritismo não tem uma regrinha de como você deve fazer. Explica as leis cósmicas, fala das leis universais e fala das consequências para os nossos atos e deixa a consciência da pessoa livre. Eu acho que tem gente até que fica um pouco mais folgado com isso e disse que precisava até de um negócio mais assim, né? Do medo, do diabo, né? Do castigo de Deus. Mas a verdade é que é uma consciência cósmica libertadora. Porque não tem uma Constituição Federal, um Código Civil, um Código Penal, alguma coisa escrita. É algo que está dentro da consciência humana. Não há um tribunal que vai julgar, dizem os espíritos. Onde há o Ministério Público de um lado, o magistrado do outro, o defensor. Não! Esse tribunal acontece dentro, internamente. Não é ninguém que após a morte vai apontar o dedo para você. O julgamento vai acontecer dentro da própria criatura. É a própria consciência que não escapa dela mesma. O que é extraordinário. E no último, aliás, nessa parte, terceira parte, leis morais, Allan Kardec recebe dos espíritos que os missionários que vieram à Terra para ensinar essa lei, já que não é uma lei que tem palavra, é uma lei que se sente, os espíritos evoluídos, eles já sentem essa lei, já vivem dentro dessa lei, porque já conseguiram acessar essa consciência. Já estão identificados com essa consciência. Então eles reencarnam para traduzir isso em palavras, daí escrevem livros, daí fundam religião, para que a gente possa entender e aprender com eles. E os espíritos disseram que Jesus e o Evangelho
é a síntese mais perfeita da lei, da ética do universo, da ética cósmica. Jesus e a sua doutrina, dizem os Espíritos, é a mais completa. Todos os outros apresentaram partes dessa verdade espiritual, e Jesus é a síntese de tudo. Palavra dos Espíritos. Por essa razão, dessa parte das leis morais, surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a tentativa de Kardec de aprofundar isso com passagens do Evangelho, onde ele escreve e depois deixa os Espíritos falarem sobre determinadas passagens, para esclarecer as passagens do Evangelho que ao longo dos tempos a gente não entendeu. E a quarta parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, onde fala sobre as consequências dos nossos atos após a morte, felicidade ou sofrimento, surgiria a obra O Céu e o Inferno, a justiça divina de acordo com o Espiritismo, ou segundo o Espiritismo. 4 partes que abordam os 4 fundamentos básicos de toda a religião, em uma única obra, a partir da qual surgiria 4 outros livros que construiriam a doutrina espírita. Portanto, essa ciência do elemento espiritual. Essa doutrina que estabelece os fundamentos básicos do espírito. Essa é a ideia. Não é uma doutrina que diz tudo. Porque é impossível dizer tudo, o progresso é infinito. Não é uma doutrina que dá a última palavra sobre espírito. Porque à medida que a humanidade avança, a humanidade vai compreendendo coisas mais e os espíritos vão, então, apresentando novos pedaços dessa verdade. Mas é uma doutrina que estabelece as estruturas básicas, as estruturas iniciais, e ninguém constrói o edifício derrubando a estrutura. Os primeiros degraus são os elementos básicos do ser espiritual. E uma das coisas que a doutrina espírita nos esclarece é que, do ponto de vista da vida humana, existem 2 fatalidades inevitáveis. 2 fatalidades da qual ninguém vai poder sair. Se existe uma fatalidade no sentido exato da palavra, do ponto de vista da vida, é que do ponto de vista da vida material, todo indivíduo na vida material nasce e todo indivíduo morre. Não sei se todo mundo estava sabendo disso aqui. Eu não queria trazer notícia desagradável, mas o pessoal da organização disse que eu posso dizer que todos aqui vão morrer. Eu só não tenho aqui a lista para saber quem vai primeiro. E se eu tivesse, eu não gostaria de ser o primeiro. Se alguém quiser se candidatar, para que essa pressa? Como dizia Chico Xavier. Mas a verdade é que alguma hora vai. Certa vez eu vi uma entrevista com o antigo Jô Soares e estava um pai de 120 anos e o menino dele tinha 89. Ele dizia, eu reclamo com ele, ele não me obedece, boto ele na chincha. Quer dizer, a gente não tem limite. Pode chegar até os 120, mas uma hora não tem jeito. Uma hora vai ter que ir. Por mais que a gente prolongue a vida física é muito rápida. Quando Chico Xavier fez 60 anos de trabalho espiritual, 60 anos, ele a vida inteira fez 75, né? Mas quando ele fez 60 anos, 6 décadas, ele olhou para Emmanuel apareceu para ele e disse, Emmanuel, 60 anos de trabalho espiritual, de trabalho mediúnico. O que é que você acha disso? Ele disse, eu estava pensando justamente nisso. E perguntei aos benfeitores que estão acima de mim e de você, que governam a nossa vida. E eles mandaram um recado para você. Eles disseram que do ponto de vista da eternidade, 60 anos de trabalho espiritual são 6 segundos. Então aquela pompa toda já perdeu, né? Aquele balão inflado já foi alfinetado. Já diminuiu um pouco a empolgação. Porque para a eternidade o progresso, Chico, é penoso, é incessante. E a vida física é muito importante. Uma vida física é muito importante, porque pode fazer muita diferença. Mas, ao mesmo tempo, é só um dia
no relógio da eternidade. Olha só que coisa. E falou para ele: Deus espera a reforma com urgência, a transformação das criaturas com urgência, mas não é apressado. Então, duas fatalidades. Todo ser, todo indivíduo, todo elemento material nasce e morre. Diante dessa fatalidade, há o livre-arbítrio, que é uma das leis que Allan Kardec... Lei da liberdade. Uma das leis. O livre-arbítrio vai interferir o tempo todo nessa fatalidade. Seja a fatalidade do nascer, a escolha do espírito ao nascer, seja o tipo de vida que você leva aqui. Porque você pode ter um planejamento mais ou menos estabelecido, um planejamento de viver, sei lá, é sempre uma projeção, tá? Não é uma coisa matemática não, tá? Mas digamos assim, um planejamento de viver 70, 80 anos, e de repente, você se acaba na droga, vive na farra, vive acabando com o próprio corpo, você pode voltar ao mundo espiritual mais cedo, por causa do seu livre-arbítrio. As suas escolhas podem melhorar a sua vida ou podem piorar. Nós somos escravos das próprias escolhas. Essa é a questão. Mas há, ao lado dessas duas fatalidades biológicas, uma fatalidade espiritual. A fatalidade espiritual é a plenitude. Estamos fadados a chegar à plenitude espiritual em algum momento. Agora, chegar lá mais rápido ou mais devagar é o nosso livre-arbítrio, mas vai. Ah, mas eu não quero. Mas vai mesmo assim. Não vai ter jeito. É uma fatalidade estabelecida. Porque, como diz o provérbio árabe, nenhuma pessoa pode impedir a madrugada. Ou seja, impedir o nascer do sol. Ninguém pode deter o nascer do sol. É inevitável. Kardec vai dizer de uma outra forma, vai dizer, mesmo que alguns tentem reter o progresso como se retém uma onda do mar, é inevitável que o oceano, ainda assim, puxe aqueles retardatários de roldão. E aqueles que não quiserem caminhar para o progresso de conta própria e por livre-arbítrio, vão ser caminhados obrigatoriamente por compulsão, por obrigatoriedade. Então, nós temos, portanto, essa fatalidade espiritual. Essa fatalidade que nos está destinada. A frase nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei, revela para nós um dos pontos mais interessantes, em minha opinião, um dos pontos mais sofisticados e mais profundos da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita aborda questões gerais que estão presentes na história humana. Por exemplo, a ideia de comunicação espiritual, de mediunidade, se você for estudar, está presente em todas as épocas. Sempre houve indivíduos sensíveis, paranormais, santos, rishis, profetas, que se comunicavam com o além. Bruxos, bruxas, feiticeiros, pitons e pitonisas, oráculos, magos, adivinhos, paranormais, mistagogos, que se comunicavam com o mundo transcendente. Kardec vai dizer, o que o Espiritismo faz não é nada de original, porque está presente ao longo da história isso. Essas leis, o Espiritismo só reúne e estuda. Reencarnação, sempre houve sujeitos e tradições que defendiam que a alma volta, que a alma reencarna. E assim por diante. Mas há um ponto da doutrina espírita que a doutrina espírita coloca de uma maneira especial e diferente, que é a ideia de evolução espiritual. A noção de evolução espiritual você não encontra da mesma forma como a doutrina espírita explica. A ideia de que tudo progride, que tudo melhora, que tudo evolui para melhorar,
você encontra na doutrina espírita de uma forma especial, que é o melhoramento de todas as ideias espiritualistas de antes. Porque quando você consulta o budismo, o hinduísmo, você vai ver a reencarnação lá. Mas a reencarnação no budismo e no hinduísmo, e até na tradição dos gregos, né? Sócrates, Platão e assim por diante, que falava do retorno, ainda assim a ideia era uma ideia confusa, uma ideia que não era muito clara. Né? O hinduísmo fala no samsara, na roda das reencarnações, do indivíduo que volta e fica ali até se libertar. Mas não fala desse progresso incessante, dessa evolução, como o espiritismo fala. O budismo fala no retorno à carne, até o indivíduo encontrar compaixão, mas não fala como é que isso acontece, o que é que ocorre dentro da criatura. Aliás, em alguns momentos fala de algo que a doutrina espírita nega, que é a retrogradação da alma. O espírito não retrograda, não volta, está sempre melhorando. Você é o melhor de você até agora. Acredite, se você quiser ver as suas encarnações passadas, você já foi pior, por incrível que pareça. Já foi pior. Eu sou o melhor de mim mesmo. Se você não gosta de você hoje, é melhor não olhar para trás, que era pior. Porque a gente sempre está melhorando. Nós somos a soma de todas as encarnações passadas. A vida é uma só. Existência que são várias. O espírito mergulha no corpo e sai do corpo, mas não sai da vida. Ele entra na carne e sai da carne. Daí não está... A gente fala, pode falar, mas daí que a gente entenda, não está preciso a gente dizer várias vidas. O mais adequado é dizer várias existências carnais. Porque a gente está na vida, seja no corpo, seja fora dele, a gente nunca sai da vida. São duas faces da mesma vida. A face da matéria carnal, da matéria física, e a dimensão de uma matéria mais sutil, de uma matéria mais vibratória, de fluidos, o mundo espiritual. Uma parte de uma energia condensada e uma parte da matéria dissociada. Mas é a mesma coisa. No entanto, a evolução na doutrina espírita tem um caráter muito especial. Muito especial. O espiritismo vai falar de evolução como nunca antes. O budismo fala de reencarnação. Mas como é que é? Se você comete um erro, se você maltrata alguém, a depender do erro, você reencarna num corpo de animal. Você volta e pode aparecer como uma barata. Olha que coisa de mau gosto. Não existe isso. Daí a ideia que alguns têm, que até é bonita e até interessante, até ecológica, a ideia de não maltratar alguns animais, porque pode ser sua mãe que voltou. Daí a ideia da vaca sagrada da Índia. Eu acho que é por isso que algumas mulheres, às vezes, chamam os maridos de alguns nomes assim. Né? Mas isso só na metáfora. O cachorro do meu marido, isso é só um símbolo, mas na verdade não volta como cachorro. Já foi um dia. Não volta atrás. O espírito já passou por essas experiências mais primitivas, mais primárias. Leon Denis vai dizer que dormita na planta, sonha no animal e acorda no homem. Joana de Ângeles, em Vida e Desafios e Soluções, vai pegar essa frase de Leon Denis e vai dizer: o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal, raciocina no homem e caminha para a intuição no anjo ou no santo. Nós somos esse agente de atração de moléculas que no reino mineral incorpora as micropartículas e faz a diferenciação dos minérios. O cobre, a prata, o basalto, o granito, o mármore, que vai se estruturando ao longo das épocas e com a destruição e a renovação vai encementando a natureza. Mais tarde, vai desenvolver a sensibilidade no vegetal, como reconhecem os estudiosos, sistema nervoso que existe nas plantas, na sucção da seiva, na terra, para mais tarde desenvolver um cérebro instintivo no animal. E alguns elos aí intermediários, a planta carnívora, e algumas estruturas que é uma transição de um para o outro, para desbordar nos instintos dos animais. E ao longo das eras, mais tarde os instintos dos animais, dos mamíferos, dos organismos mais complexos, e mais tarde
O homem primitivo, o hominídeo, o macaco rhesus, o chimpanzé, o homem primitivo, o neandertal, o homo sapiens sapiens. A evolução. E a razão. Daí o acorda no homem. Né? O despertar no homem. O acordar no homem. Eu acho que muitos de nós ainda estão dormindo no animal. Eu tenho a impressão que muitos de nós estamos dormindo. Ainda não acordamos. Tem que chacoalhar assim porque tomou Rivotril. Está muito adormecido. Porque vive aquele sono psicológico. Comer, dormir, fazer sexo, beber, só isso. É uma vida só do instinto. Está dormindo para as coisas. Por isso que Jesus falava, Paulo também, desperta ó tu que dormes. Essa ideia. Porque a fatalidade é a perfeição. Jesus falou isso. Nenhuma das ovelhas de meu pai se perderá, mas todas elas terão que pagar ceitil por ceitil do que devem. Ora, a evolução espiritual na doutrina espírita eu não consigo encontrar em nenhum sistema religioso. Não dessa forma. Aliás, eu vou dizer uma coisa. Até nas ciências, o conceito de evolução é um conceito muito mais pobre, em meu modo de entender, muito mais reducionista e limitado do que o conceito de evolução no espiritismo. Pegue os historiadores e estudem com eles a ideia de evolução histórica. Normalmente são pessimistas. Do ponto de vista dos historiadores, alguns até negam se há realmente uma evolução histórica na sociedade. E aqueles que defendem dizem que a evolução histórica é contraditória. Porque do ponto de vista da história, a sociedade melhora em alguns aspectos e piora em outros. Do ponto de vista de uma evolução histórica, a gente não está melhorando em tudo. A gente melhora em uma coisa e piora em outras. Do ponto de vista dos historiadores. Porque eles examinam a sociedade atual, aí examinam a sociedade há 60 anos, tem coisas atuais que estão mais complicadas do que a vida que a gente tinha há 60 anos, há 100 anos. E aí eles dizem que a sociedade melhora em algumas coisas e piora em outras. Faz sentido? Faz. Mas a evolução espiritual dentro do espiritismo resolve essas questões. Na minha área, psicologia, evolução psicológica é uma coisa mais pessimista ainda, e é mais complicada. Porque alguns psicólogos vão dizer que o homem primitivo era mais feliz psicologicamente do que nós. A psicanálise de Freud, no texto famoso Mal-Estar da Cultura ou da Civilização, vai dizer que os nossos instintos, a nossa libido, os nossos desejos estavam em profunda profusão, em manifestações muito mais livres, canalizadas. E a partir do momento que a gente começa a fundar cultura e civilização, para a gente conviver com o próximo, a gente teve que abrir mão de certos instintos. Porque para a gente viver em sociedade, a gente não pode dar vazão a tudo aquilo que a gente sente, a todos os instintos. Porque se a gente colocasse todos os instintos para fora, seria impossível a vida em sociedade, a vida em civilização. Daí Freud vai dizer que o homem, quando fundou a civilização, ele construiu cultura, produziu cultura, mas teve que reprimir uma parte do seu lado fera. Mas você acha que isso é bom? Para a psicanálise não é bom, não. Para a psicanálise é aí que surgiam as neuroses, aí que surgiram o homem problemático. As neuroses, os conflitos psicológicos para a psicanálise freudiana é a ideia desses instintos reprimidos que a gente fica problemático. Em vez de a gente satisfazer a nossa fera, a gente reprime, e é inevitável reprimir, mas aí isso aparece como sintoma, como conflito, como ansiedade. Essa é a ideia da psicanálise, essa é a ideia da psicologia. Que nós temos uma fera reprimida, que de vez em quando vem à tona, e destrói tudo, mas que via de regra fica reprimida, e a partir daí, o ser humano começou ao não dar vazão ao impulso, mas a reprimir o impulso, ele começou a pensar sobre o impulso que ele estava reprimindo. E ao pensar sobre o impulso que ele estava reprimindo, surgia a ideia de vida interior. É mais ou menos o que acontece com a criança. Quando a criança nasce, ela acha que a mãe é um pedaço dela. A mãe está para atendê-la. Quando ela começa a perceber que nem toda hora que ela chora, a mãe vem imediatamente, ela começa a ter uma frustração para a psicanálise.
e começa a perceber a ideia de que eu sou eu e ela é ela. E para a psicanálise, isso é o primeiro trauma. A evolução no sentido espiritual soluciona isso. Porque vem dizer que os traumas temporários são, na verdade, ajustes que o ser eterno está fazendo e que pode ficar até com sintomas psicológicos, mas que é a luta da natureza animal com a natureza espiritual, como diz Allan Kardec, para no futuro não ficar problemático, mas transformar os instintos das primeiras épocas em sentimentos superiores. Enquanto a psicanálise vai dizer que a gente reprime os instintos, que a gente no fundo é fera domesticada, e que a gente reprime os instintos e fica problemático, depressivo, ansioso, o Espiritismo vem dizer que a vida na educação social vai trabalhando a fera que tem dentro da gente para a longo prazo, não necessariamente em uma vida, em uma existência, para longo prazo, não aquele desejo ficar reprimido, mas aquele desejo mais instintivo ser transformado em expressões mais avançadas, em sentimentos mais elaborados. O Espiritismo vem dizer que tudo que você constrói tem bases iniciais nas primeiras manifestações, que nada é desprezado, que a raiva que você tem hoje, que a agressividade que você tem hoje, um dia vai ser canalizada, essa mesma agressividade, e vai se tornar determinação, vai se tornar dedicação, porque os grandes espíritos transformaram a raiva que é colocada de maneira agressiva em foco e perseverança em algo superior. É a mesma energia, só que colocada no lugar certo. Que o erotismo e a sexualidade exacerbada é a carência de amor que, no fundo, vai transformar aquele indivíduo cheio de desejo sensual, mais tarde, num indivíduo dedicado ao próximo. É a mesma energia. É o mesmo impulso, só que direcionado para contexto mais adequado. Que de uma coisa vai puxando a outra. Não é para brigar e anular. São os primeiros degraus e ninguém chega no final da escada se não passa nos primeiros degraus. São fases. Não é negativo, é apenas primitivo. São os primeiros... Então, o conceito de evolução espiritual não é um conceito de punição. É um conceito de idade, de maturação, de desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque enquanto os historiadores olham, a sociedade de hoje, comparada com 50 anos atrás, melhorou algumas coisas, outras não, a vida está mais corrida, está mais complicada, as pessoas estão sofrendo mais nesse aspecto, mas por outro lado, tinha coisa lá atrás que as pessoas sofriam também, que agora melhorou, então o Espiritismo vai dizer que tudo está melhorando. Só que sabe o que acontece? As coisas melhoram de uma forma que nem sempre a gente vê a curto prazo. Às vezes aquilo que está desorganizado está também melhorando para lá na frente estar pleno. Não acontece isso dentro da gente? A gente melhora em tudo de uma vez? Não. Às vezes a gente está melhorando muito no lado intelectual, aí daqui a pouco a vida nos coloca em uma situação que a gente tem que desenvolver os sentimentos. Aí daqui a pouco aquela situação melhora, aí vem o financeiro, para a gente trabalhar o desapego, etc. Não é assim que acontece? Quanta gente diz assim, rapaz, quando eu tinha 30 anos, 20 anos, era menino pequeno, não sobrava dinheiro para nada, nem para dar bom dia. Era um negócio brabo, uma vida complicada. Agora não, agora a gente tem dinheiro, mas aí a gente está com os problemas de saúde. Aí tem fulano da família que precisa de ajuda. Aí quando o problema de saúde melhora e você tem dinheiro, tem alguém que não tem dinheiro na família e você tem que ajudar. A vida é assim, vai mudando de problema. Por quê? Porque vai convidando você a trabalhar vários aspectos. Uma hora você trabalha uma coisa e melhora, outra hora trabalha outra. E essa miniatura no ser humano é que acontece na sociedade. Então a sociedade está em crise em tal setor. Os historiadores, olhando do ponto de vista material, vai dizer, piorou. Do ponto de vista espiritual, aquela crise vai gerar uma sociedade melhor lá na frente. Por quê? Porque a evolução espiritual é o seguinte, trabalha primeiro o sujeito. Trabalha as criaturas. As criaturas sendo trabalhadas,
A sociedade vai modificar lá na frente. Aí às vezes a gente não vê resultado. Não vê resultado porque até começar a implantar na sociedade, uma geração já passou. E a gente não viu a mudança. Mas lentamente está mudando. É só você fazer o exercício. Se você não consegue ver uma mudança de 50 anos, de 100 anos, aumente um pouco o tempo. Pegue 300 anos. Aí você vê quanta diferença. Há 300 anos, na Revolução Francesa, as famílias com seus filhos levavam iam para as praças públicas, armavam até um piquenique com pipoca para assistir as pessoas serem guilhotinadas. 1700 e pouco. Aí você vê a mudança. Se você alargar, você vai ver que o homem da Idade Média do século XI não é o mesmo homem do século XXI. Ainda que a gente ainda traga algum ranço, algum resquício, não é o mesmo homem. Por quê? Porque a sociedade vai modificando. A longo prazo a gente vê a modificação aonde? Nas leis, nas instituições, no direito, na sociedade. Mas essa mudança só ocorre quando uma geração morre, a outra vem, aprende com a outra geração que era viciada, modifica os erros da outra geração, traz outros erros, e assim a sociedade vai modificando, vai melhorando. O que os historiadores e os pensadores da academia não percebem é que essa sociedade que vai modificando são os mesmos espíritos. É você mesmo que está de volta. Quando você olha para o século XV, 16, noite de São Bartolomeu, 1572, quantas mortes? Você olha para a Idade Média, para a Inquisição, para as Cruzadas, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, chacinas, Guerra Franco-Prussiana, Guerra dos 30 anos. Você olha para isso tudo, fomos nós que estivemos lá, que estamos reencarnando e aprendendo com os erros. Experimentando a suor e a sangue. Então é um conceito muito sofisticado, é um conceito que trabalha primeiro o indivíduo. O projeto de Jesus era trabalhar o indivíduo. O trabalho de Jesus não era com o coletivo. Por isso que a proposta de Jesus não era um poder político. Não que o poder político não seja importante, não seja uma ferramenta importante para a transformação social, não é isso. Mas a proposta de Jesus é o seguinte: Judas entendeu que Jesus estava fazendo uma proposta de um governo. Era uma tomada de poder. Mas veja, como Jesus, espírito lúcido por excelência, sabia que era necessário primeiro a transformação da consciência para depois modificar a sociedade. O que adianta Jesus ser colocado no poder, como achava Judas, construir um poder político de Israel baseado no Evangelho? Ia dar certo? Não ia. Porque as consciências não conseguiam, não tinham maturidade para aquilo. É que nem eu hoje chegar, digamos que eu seja um legislador do Congresso, que eu seja, sei lá, um ministro do Supremo Tribunal Federal, que agora está na moda. Aí eu quero fazer uma emenda constitucional. Eu quero, sei lá, agregar alguma coisa na Constituição. E eu vou então formular uma lei. A partir de hoje, todo mundo vai tratar bem o próximo. Vai falar carinhosamente, ninguém vai falar alto, vai alterar o tom de voz. Ninguém se irrita a partir de hoje. Só porque está escrito na lei vai funcionar? Não é a lei que muda as consciências, é o contrário. São as consciências modificadas que vão mudando as leis. Jesus sabia disso. Porque se Jesus entendesse diferente, ele não começaria pelo indivíduo, ele começaria pelo coletivo. Vamos mudar o coletivo para mudar o indivíduo. Não, ele começou com o indivíduo. Daí a proposta de Jesus, mesmo na época, era esse trabalho de formiguinha, chamar pescador analfabeto em Cafarnaum. Pescador analfabeto em Cafarnaum, que não tinha poder político, importância nenhuma. As pessoas estranhavam aquele movimento. Não sabiam que Jesus não estava fazendo um mutirão de uma revolução social para aquele tempo. Estava chamando espíritos para serem colaboradores da sua mensagem. Aqueles espíritos seriam os colaboradores da sua mensagem ao longo dos séculos. Porque ele entendia que o reino de Deus está dentro de vós. Como diz Humberto de Campos, é a obra divina no coração do homem.
O reino de Deus é a obra divina no coração de homem. Tem a ver com interiorização, com viajar para dentro. Daí, às vezes, a sociedade piora por fora para melhorar por dentro. Há crises sociais, mas os espíritos ali estão melhorando por dentro, enquanto as crises estão acontecendo. Para depois, melhorados, as crises passam. Porque as crises existem por conta das nossas crises internas. Dos nossos problemas internos. Meus amigos, a verdade é que a evolução espiritual, do ponto de vista da doutrina espírita, é muito complicada e é muito complexa. Porque eu posso ter, vou ilustrar aqui com um exemplo grosseiro, até exagerado. Imaginemos que eu tenha sido uma pessoa, há 500 anos antes de Cristo, eu fui, sei lá, um general, não tem nada a ver, viu? Mas eu fui um general, dono de uma nação, e desencadeei uma guerra, matei um monte de gente. Reencarnei ao longo dos séculos, em várias oportunidades, e agora estou aqui hoje. Significa que eu melhorei? Possivelmente. Mas não significa que eu superei tudo. Porque eu posso ter, ao longo desses séculos, reencarnado, e não necessariamente ter superado aquela ambição do poder, e aquele instinto de destruição, só que eu não tive oportunidade. Reencarnei sempre numa situação onde eu não tive o poder nas mãos. Olha como é complicado. Então, aparentemente, eu pareço melhor, mas eu só não tive a oportunidade para jogar para fora o meu instinto. Eu não tive a chance de provar que eu estou diferente. Daí, muito cuidado com julgar os outros. Porque, às vezes, você julga achando que daquele erro eu não faço. Aquilo ali, eu não faço não, eu não caio. E, às vezes, não é porque você é melhor que o outro. Às vezes, você não teve a oportunidade de errar como o outro errou. Emmanuel costuma dizer, é comum encontrarmos pessoas criticando os outros e mais tarde caindo nos mesmos erros que criticam. Olha só. Então, o processo espiritual é lento e é penoso. Mas inevitavelmente estamos melhorando. Eu me lembro do mundo espiritual nos falar certa vez o seguinte: se você passar uma vida inteira, de 80 a 90 anos, querendo consertar um aspecto seu, já valeu a pena. E eu pensei, por quê? E o Espírito falou, meu filho, quando você conseguir conquistar uma virtude, uma que seja, só uma, nunca mais você perde. No momento que você conquistar, sei lá, a virtude da paciência, a hora que você conquista, é para sempre seu. Então vale a pena passar uma vida inteira treinando isso. Uma só que seja. Porque uma hora que o Espírito conquista, ele não retrograda, ele não evolui. Se perdeu a paciência, é porque ainda não havia conquistado. Porque o Espírito avança para frente. É que nem ser alfabetizado. Já pensou? Você aprendeu a ler. Agora eu não quero ler. Eu vou olhar, mas não vou ler. Já leu. Porque já tem um conhecimento. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o que está ruim na sua vida, está ruim porque precisa ser corrigido. E está sendo corrigido justamente no problema. A visão materialista vai dizer o seguinte: tudo que existe no mundo, Emmanuel diz isso, né? Tudo que existe no mundo ou está morto ou vai morrer. Nós falamos isso ano passado, né? Tudo que existe no mundo ou está morto ou vai morrer. Olha que visão pessimista. Olha que visão que só um antidepressivo, um lítio, um fluoxetina, alprazolam, sei lá. Mas, de fato, na vida material, tudo que você olha, ou está morto, ou vai morrer. Ou não tem vida, ou está caminhando para a destruição. Mas isso é a visão material. A visão material vai dizer assim: você é bonita, você é bonito, você é jovem, você é inteligente, você tem condição. Não fique feliz não, isso é uma questão de tempo. Isso é um problema que o tempo resolve. Beleza, juventude, saúde, isso é uma questão que o tempo resolve. Porque tudo no mundo material está caminhando para o desgaste. Olha que visão pessimista. Mas sabe qual é a visão material? Tudo o que no mundo material piora, melhora em termos eternos. O que piora é só o temporário. O que piora é aquilo que não é permanente em nós. Enquanto você envelhece, enquanto o seu corpo se desgasta, enquanto os seus órgãos
vão ficando cada vez mais desvitalizados e enfraquecidos. O espírito dentro de você está amadurecendo e adquirindo sabedoria. E claro, acelera mais se você escolher aproveitar a experiência. Se você não está evoluindo, batendo cabeça, errando e aprendendo com os erros, mas está escolhendo também ajudar o progresso, a lei de progresso, você ainda avança mais ainda. Mas mesmo que não seja, você está aprendendo, você está evoluindo. O Espiritismo, quando fala de lei de causa e efeito, vai falar de uma lei pedagógica, não é lei de punição. É uma lei pedagógica. Os Espíritos dizem o seguinte: avalie a sua vida, veja aquilo que lhe causa sofrimento. É o sinal de algo que precisa ser corrigido. É o sinal de que algo precisa ser melhorado em você, nessa área. Joana de Ângeles vai falar o seguinte: o que te faz falta hoje, você desperdiçou ontem. Em qualquer área. Porque veja, o indivíduo reencarna, e aí ele acaba com o corpo. Maltrata o corpo, maltrata a saúde, vive nos excessos, vive nos birinites, nos excessos de toda sorte. Desagrega o corpo, é vítima dos excessos. Ao desencarnar, ele volta então, mais tarde, com a limitação naquilo que ele desperdiçou. Ele desperdiçou tanta saúde que volta com falta de saúde. Então aquilo ele vai ter que reorganizar, vai ter que recuperar. Olha só. Mas se for no lado financeiro, às vezes o indivíduo fica bem de saúde, cuida bem da saúde, volta com a saúde boa. Só que no lado financeiro ele desagrega. Ele volta, por conta do mau uso ou do uso excessivo, volta para dar valor em situação de penúria, em situação de dificuldade, de limitação. O Espírito Emmanuel chega a dizer o seguinte, perguntado à Federação Espírita do Estado de São Paulo: o que é que acontecerá com os políticos da terra que usaram mal o poder público, o dinheiro público, como ficarão? E Emmanuel respondeu: voltarão na lavoura, voltarão trabalhando de dia a dia, de sol a sol, e ganhando mínimo uma ajuda de custo para sobreviver. Ao desperdiçarem os valores, agora voltam no trabalho exaustivo para dar valor ao trabalho e às riquezas do mundo. Quando eu li isso, eu pensei, vai faltar reforma agrária para caber tanta gente. Mas isso em toda a área. Quer ver relacionamento amoroso? Aquela pessoa que é conquistador, que sai seduzindo todo mundo, sai usando todo mundo como objeto sexual. Seja homem, seja mulher, porque hoje está igual. Volta na carência afetiva, não consegue se relacionar com ninguém, às vezes com impedimentos emocionais, inibição, timidez, complexos, às vezes com impedimentos físicos, impotência masculina, frigidez feminina, conflitos sexuais, que é a culpa do passado que volta na existência atual. Tudo isso tem a ver com lei de causa e efeito, equilibrando e nos educando, nos limitando para que a gente não piore a situação. Já estamos caminhando para a conclusão, mas eu gostaria de caminhar para a conclusão dizendo o seguinte: eu lembro que Raul Teixeira certa vez comentou com um espírito amigo que a condição de errar é humana. Afinal, nós erramos porque somos humanos. E o espírito Camilo disse: meu filho, corrija essa frase. Eu não entendi. Corrija. O sujeito não erra porque é humano. Ele é humano porque erra. É o contrário. Porque se você falar que o indivíduo erra porque é humano, você está justificando o erro com a humanidade. Mas a humanidade é humanidade por causa dos erros. O momento que a gente começar a corrigir os erros, que são naturais no processo, mas no momento que a gente começar a corrigir os erros, a gente vai deixar a experiência de humanidade. Porque o Espiritismo é progresso sempre, sem cessar. Tudo está melhorando. Chico Xavier dizia: eu aprendi com a doutrina espírita que tudo melhora e que nós precisamos aprender que tudo nos convida a renovar todo dia. Até nas minhas palestras, meus amigos, eu olho para minhas palestras de alguns tempos, o canal grava nossas palestras, né? Às vezes eu olho para a palestra de 2011, 2014, outro dia me mandaram uma palestra de 2003, Barreiras, Semana Espírita. Quando eu olhei o que eu estava falando, eu disse: meu Deus, onde é que estava meu guia espiritual que me deixou falar assim? Não tinha erro doutrinário, não tinha equívoco, mas assim, tem coisas que hoje estava correto a fala, mas hoje eu falaria de uma outra forma, a mesma coisa, mas de uma outra forma. Mas sempre vai ser assim. Daqui a 100 anos, quando eu estiver desencarnado, é claro, eu vou olhar para essas palestras e vou dizer: poxa, como é que eu falava assim? Hoje eu falaria de forma diferente. E é bom que seja assim, porque aquilo que é bom hoje
se você continuar fazendo a mesma coisa daqui a 50 anos, você vai estar ultrapassado. Espiritismo é evolução. Daí, já caminhando para a conclusão, não há motivo para orgulho. Não há motivo para você olhar para o outro e se achar melhor do que o outro. Sabe por quê? A nossa diferença é apenas de momento evolutivo. Aquela pessoa que você acha muito mal, que é muito ruim, aquele sujeito que você não quer nem ver pintado de ouro. Aquele sujeito que ele fez mal. Um dia, por incrível que pareça, um dia ele vai ser um espírito de luz. E você também. Quando chegar lá, você acha que você vai continuar brigando com ele lá? Corta aqui, estamos de mal. O que significa dizer que quando a gente se magoa com alguém, a gente está apegado ao lado da pessoa que não é eterno, que é temporário. Um dia aquele lado da pessoa que me magoou não vai existir mais. E se eu ficar 200 anos magoado com aquilo que ele me fez, eu estou apegado a uma coisa que um dia já não vai ter mais. Aí às vezes a pessoa melhora, já não é mais a mesma, e eu estou apegado a uma pessoa que já nem existe mais. Olha só, e para concluir, por fim, Jesus. A síntese da evolução. Você olha o Cristo e você vê o processo, como diz Emmanuel, nele os processos espirituais já cessaram. O juiz da lei, Nicodemos, foi até ele. Diz Amélia Rodrigues Espírito, e o mundo espiritual fala, porque o Evangelho não anota tudo. O Evangelho tem uma fala muito rápida, mas Nicodemos, depois de ter ouvido ele falar sobre ele, aliás, depois de ouvir falar que ele disse que antes que Abraão fosse, eu já era, o que significava dizer que ele estava espiritualmente à frente do pai Abraão, e era mesmo. À noite, ele foi buscar Jesus. E Amélia Rodrigues Espírito, por Divaldo Franco, diz que um dia de noite em Jerusalém, ele foi buscá-lo às escondidas. João, o futuro João evangelista do Apocalipse, ainda jovem, recebeu Nicodemos, um dos 70 juízes do Sinédrio, personalidade, portanto, famosa, conhecida, tinha que ir à noite, às escondidas, para não ser visto. Era como se fosse uma grande autoridade pública hoje. Foi encontrar Jesus, que estava ali em Jerusalém, no dia seguinte que Jesus havia chamado energicamente os vendilhões do templo. Jesus já estava em Jerusalém, já era Páscoa, estava próximo à sua morte. Nicodemos entra na sala onde ele estava hospedado, em uma casa, e ali trava um diálogo, que o evangelista João, no seu capítulo 3, versículo 1 a 12, anota. Nicodemos vai dizer algumas coisas que João, o evangelista, não anotou. Possivelmente ele estava ouvindo assim na porta, né? Assim como, e não pegou o diálogo todo. Porque o diálogo já começa com a resposta, dando a entender que a pergunta João não ouviu. O mundo espiritual informa que Nicodemos fala a ele sobre a vida eterna, mas a plenitude que pode alcançar nessa vida para depois gozar após a morte. Se é possível conciliar essas duas coisas. A plenitude nessa vida, o bem-estar nessa vida, olha que pergunta profunda, porque ele era doutor da lei. E a plenitude espiritual. Jesus então olha para ele e diz, e aí João anotou a resposta. Em verdade eu vos digo, é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Nicodemos se embaraça. Amélia Rodrigues Espírita, que ele começa a passar pela cabeça, entendendo a resposta, nascer de novo. Ele está falando da reencarnação, da doutrina dos egípcios, dos gregos. Jesus olha para ele e diz, não te espantes de eu dizer, é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. O espírito sopra onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Ele então se perturba e diz, Senhor, então, para alcançar a plenitude, como é possível alcançá-la? Entrando de novo no ventre de uma mulher. Olha que ele entendeu a proposta de Jesus. Não era nascer de novo do batismo. Entrando no ventre de outra mulher para alcançar a plenitude. Como isso vai se dar? E aí Jesus diz uma coisa que a religião, de um modo geral, não entendeu ao longo dos tempos. Porque esse contato com Nicodemos não era sobre só reencarnação. Allan Kardec, com sabedoria, vai tirar o ensino de Jesus sobre reencarnação, porque na reencarnação está a chave, espiritualmente para nós, do processo evolutivo. Mas era mais do que reencarnação. Jesus olha para Nicodemos e diz o seguinte, lembram do que eu falei no início da conversa? É necessário nascer de novo para ver. Depois pega o texto de João. Para ver o reino dos céus. Quem vê, visualiza, né?
é necessário nascer de novo, reencarnar, para ver. Ou seja, quando você reencarna, você inevitavelmente vai amadurecendo. E vai começando a ver, vai compreendendo o reino dos céus. Mas depois que Nicodemos faz essa pergunta, ele diz: és mestre em Israel e ignora essas coisas? Tipo, você é sábio e não entende do que eu estou falando? Se eu vos falo das coisas da terra, reencarnação é biológica, é uma coisa da terra. Como compreenderias quando eu vos falar das coisas do céu? Em verdade, essa parte do texto a gente às vezes passa despercebido. Em verdade eu vos digo, é necessário nascer da água ou da carne, porque a água era o símbolo da vida material, espermatozoide com óvulo, água, bebê na barriga da mãe, líquido amniótico, vai crescendo. O ser humano, 60 trilhões de células, 70% feito de água. A água era o símbolo da vida material, da vida orgânica. É necessário nascer da água e do Espírito para entrar. Peguem o texto depois. Para entrar no reino dos céus. No início ele falou, nascer de novo para ver. No final do diálogo ele fala, nascer da água e do Espírito. Para entrar. Ver o reino dos céus é uma coisa, entrar é outra. Jesus estava dizendo o seguinte, é necessário reencarnar, nascer do corpo, mas é necessário nascer do Espírito para entrar. Ou seja, no processo de reencarnação, é necessário você se iluminar ao longo dos processos de encarnação. É necessário você também nascer do Espírito, se iluminar, para não apenas ver, mas entrar no reino dos céus. 18 séculos depois, o mundo espiritual, talvez o próprio Cristo, inspira o movimento espírita para homenagear o resumo da doutrina espírita, porque para mim esse é um resumo. Escreve no Dolmen de Allan Kardec, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre sem cessar, tal é a lei. É o diálogo com Nicodemos, 18 séculos depois, escrito no Dolmen de Allan Kardec. Parabenizo a Semana Espírita de Catu. Agradeço emocionadamente a oportunidade e repito como fez José Silvério Horta a Chico Xavier: Senhor, louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelo bem que nos trouxestes do Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. De espírito reverente clamamos pelo teu amor, pobres cegos que fugimos da luz que nos enleva. Nossa oração rompe a treva. Escuta-nos, mestre, e vem. Vem corrigir nosso passo na tarefa corrigida. Sustenta a nossa vida na luta do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que conforta e levanta, para que a tua doutrina santa vibra pura e viva em nós. Faz de Jesus de nós todos, na caminhada incessante, a todo momento e a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara a nossa esperança, socorre nossa pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, em todo momento e a cada parte, ajuda-nos a guardar-te no templo do coração. Muito obrigado, muito obrigado.